começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá com vocês, tudo bem? Espero que sim. Mais uma videoaula do PET primeiro colegial, terceira e quarta semana, senhores. Estamos acabando os PETs, tá? Então esse é o volume 7, nós só temos ainda o volume 8. Já tá chegando o Natal. Bora lá? Mais um exercício para você, garotinho. Então estamos aqui, ó. Exercício 1 da terceira e quarta semana do volume 7. O que significa afirmar que a energia se conserva? Então, vamos para a primeira parte da pergunta, depois a gente responde a segunda. Significa... Opa, deixa eu pegar o laser. Significa que quando a energia mecânica de um sistema é conservada, podemos igualar a soma da energia cinética com a energia potencial em um instante, a soma em outro instante, sem levar em conta os movimentos intermediários e sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas. Em outras palavras, tá, senhores? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois, certo? Se você somar a energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica antes e você somar isso aqui depois, vai dar o mesmo resultado, tá ok? Bom, senhores, possa ser que um exercício não tenha mola. Então, ela vai ser 0 de cá e vai ser 0 de cá. Possa ser que num exercício, uma pedra caindo, no começo ela tenha energia potencial. Ela não tem elástica e nem cinética. E no final, ela só tem energia o quê? Cinética. Mas quer dizer o quê? Que se você somar aqui 0 mais 0, dá 0. Da energia o quê? Potencial. Depois, isso aqui vai valer 0, isso aqui também vai valer 0, e a energia potencial, o valor da energia potencial antes vai ser igual à energia cinética depois. Por isso que o nome é um sistema mecânico conservativo, tá certo? Ok, vamos voltar ainda para a segunda parte da pergunta. Explique a diferença entre conservação de energia e degradação de energia. Aí agora nós precisamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso, tá? Então já está aqui porque não quero ficar perdendo tempo copiando e você vendo eu copiar. Ô Magno, essa letra é do demônio. Ah, tá, já sei, já reclamar disso aí, mas é o que tem para hoje, tá, gente? Não adianta mais reclamar da letra, é o que tem. Conservação de energia. Então, o que é conservação de energia? Nós vimos que um sistema ele é conservativo quando a energia total antes é igual à energia total o quê? Depois. Então, eu tenho energia mecânica que transforma em elétrica, que depois transforma em quê? Em energia térmica. Se eu pegar esse caminho aqui, ó, energia mecânica transformando em energia elétrica e depois em energia térmica, que era o caso da usina hidrelétrica, que eu tinha energia potencial, transformava em energia cinética, que transformava em energia elétrica, chegava na minha casa, eu ligava a sanduicheira. Então, no sistema conservativo, a energia total antes vai ser igual à energia total que depois. Em outras palavras, não importa as transformações que a energia faça, sempre a energia total antes vai ser igual à energia total que depois. Então, não importa quantas foram as transformações ou quais foram as transformações, certo? Pergunta então, e aqui vem alguns problemas aí, algumas experiências fakes, que seria o modo perpétuo, né? Ou um motor que uma vez você deu energia para ele, ele ia ficar funcionando para a eternidade e não ia parar. Então a pergunta é, essa energia pode transformar várias vezes? Pode. E sempre está se transformando? Aí que é o problema. Que aí vem a parte 2 da
pergunta. Energia se degradando. O que é isso? Eu posso pegar, e agora eu pulei energia elétrica, tá? Eu já peguei o início e só o final, né? Eu posso pegar e ter um processo natural de transformar energia mecânica em energia térmica. Mas eu tenho um problema, tá? Que existem certas irreversibilidades, quer dizer, pegar energia térmica e transformar em energia mecânica num processo natural, né, de forma espontânea, é impossível. Então, isso que é a energia se degradando. O que significa isso? Que agora a gente transforma, né, há uma transformação de energia, há uma transmissão de energia de um corpo para o outro. Tá, existe isso, mas existem também alguns processos que são o quê? Irreversíveis. O mais clássico que a gente tem é esse daqui, ó. O trabalho mecânico pode se degradar em calor. Quer dizer, no processo que eu tenho um trabalho mecânico, por exemplo, se eu tiver força de atrito, entendeu? Eu estou puxando, por exemplo, eu sou um menino e estou brincando com um carrinho de brinquedo, de cordinha, sei lá se esse é um bom exemplo, porque os meninos não brincam. Melhor, chutei uma bola, certo? Chutei uma bola. Aí eu tenho força de atrito. Então, o trabalho mecânico ali, parte dele está transformando o quê? Em calor. E aí eu não consigo pegar esse calor e transformar de novo em energia mecânica. Então, esse que é o grande problema da degradação. Então, o trabalho mecânico pode se degradar em calor de forma espontânea, mas o contrário não é possível. William Thomson, famoso Lord Kelvin. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Ó, já está pronto aqui para a gente não perder tempo, tá? Vocês gostam dos videozinhos mais rápidos, não é isso? Então, aqui, antes, eu tenho um bloco, tá? Ele está em repouso. Eu vou soltar esse bloco aqui, tá certo? E a gravidade vai o quê? Agir no corpo e ele vai cair. Então, ele vai ter energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura. O que acontece? Vai existir uma transformação de energia. Energia potencial se transformando em energia cinética. Vai perdendo na altura, mas vai ganhando velocidade. Quando ele chegar aqui, ó, a tocar no solo, que vai haver uma colisão aqui no solo, essa energia cinética vai se transformar em outra modalidade de energia, se transformando em energia sonora, né? Que aqui eu representei o sonzinho, né? Que você escuta a pancada, né? O barulho da pancada. Haverá também uma vibração na superfície. Às vezes você consegue perceber isso ou não. Aqui, ó, eles estavam recapeando a rua da minha casa. Então a gente estava lá na cozinha e passando aquele rolo para aquela máquina, né, com rolo para recapear, ela fazia o chão vibrar, a gente sentia a vibração, certo? Então essa energia que está aqui, ó, é uma energia sonora. Mas se eu for para o mundo microscópico, e aí por isso que a gente estava falando de termo, tá? Energia térmica. Porque se eu olhar no mundo microscópico, quando houve essa colisão, os átomos ficaram mais agitados. Então, se eu colocasse um termômetro aqui, eu ia perceber que haveria um aumento na temperatura, deixando em evidência essa energia térmica. Agora, o que eu preciso entender? Sobre a conservação de energia. A conservação de energia é o seguinte, meu amigo. A energia que eu tinha aqui antes, se fosse 10, no meu sistema fechado, continuaria no final do processo 10. Se a energia potencial era 10, a energia cinética aqui, ó, quando fosse para tocar o chão, também seria 10. Então, a energia antes é igual a energia o quê? Total depois. Isso que a gente chama de conservação. Mas, aqui que está o problema. Eu consigo pegar essa energia térmica, eu consigo não, naturalmente, né? Essa energia térmica eleva o corpo? Isso é natural, né? Lógico que não. Então, aí, isso que a gente está chamando de degradação. Tá certo? Bora lá, senhores? Então, vamos para a próxima questão. Questão 1 respondida. Vamos para a próxima. Questão 2, senhores.
O carrinho da montanha-russa da figura parte do repouso em A. E ao E. A gente para a leitura no E, vírgula, ponto e vírgula, ponto final. Certo, senhores? Então, aqui eu tenho uma informação importante. Esse parte do repouso é um modo muito chique para falar que a velocidade inicial aqui valia quanto? 0 metros por segundo, certo? E isso significa que a minha energia cinética nesse ponto A, tá? Vale 0 joules. Por quê? Porque energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, não é isso? E não é isso que é a minha energia cinética? Está aqui. Como a velocidade inicial vale 0, 0 ao quadrado dá 0, vezes qualquer coisa dá 0, eu tenho nada, vou dividir com 2 pessoas, eu dou nada para cada um, dá 0. Dividir a miséria é fácil demais aí, né? Bom, e atingindo os pontos B e C, sem perder contato com os trilhos, desprezando a ação de qualquer forças dissipativas e adotando o quê? Esses valores. Então, se eu estou desprezando qualquer força dissipativa, em outras palavras, o corpo não tem atrito, eu posso falar que o quê? Que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica, o quê? Depois. Porque o sistema vai ser o quê? Um sistema conservativo, certo? Então ele fala assim, obtenha o módulo, só valor, tá? Da velocidade do carrinho. Se a energia, tá? A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois, antes, quem é energia mecânica? Vamos lá, é energia cinética mais a energia potencial. Isso vai ser igual depois, que vai ser energia cinética mais a energia potencial. Tá, aonde que a gente está estudando? A gente está estudando aqui, ó, do ponto A para o ponto B. Essa é a letra A, tá, gente? Do ponto A para o ponto B. No ponto A, a energia cinética vale quanto? 0. A gente acabou de ver isso, né? Que a energia no ponto A, no ponto mais alto lá, que ele falou que partiu do repouso, a energia cinética vale 0, porque a velocidade vale 0, a energia cinética vale 0. Quando chegar no ponto B, então eu estou considerando que nesse nível aqui, ó, que é o nível do solo, a altura vale quanto? Vale 0, ok? Então, eu não vou ter energia o quê? Potencial. Vou ter só energia cinética. Quem é energia potencial? É a massa vezes a gravidade vezes quem? A altura. Ele chamou a altura de Z, tá? Não sei porquê, mas chamou de Z. E quem é energia cinética? É a massa, velocidade ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. E aqui tem uma coisa que a gente tem que aprender, hein? Ó, a massa aqui, com essa massa eu posso cortar. Por quê? Essa massa está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Massa dividido por massa dá 1. Então, a pergunta que eu faria na prova com um aluno, ia colocar aí para fazer esse problema, ia colocar duas situações. Tinha um elefante no carrinho, situação 1, e desceu, chegou no ponto B. E tinha uma formiga no carrinho, situação 2. Qual chegou com maior velocidade, o elefante ou a formiga? Resposta, os dois vão chegar com a mesma velocidade, porque não depende da massa. A gente vai cortar a massa aqui, ó, nesse caso, ó, cortei a massa na situação 1, tá? E também vou cortar a massa na situação 2, certo? Então, só ia depender da gravidade e da altura. O valor da gravidade que ele pediu para mim adotar, que ele não foi bonzinho, ele mandou adotar como sendo 9,8. A altura do ponto A, vamos lá, senhores, aqui na tabelinha, qual é a altura do ponto A? 20 metros. Então, vou pegar aqui 20 metros, que é igual a V ao quadrado dividido por quanto? Por 2. Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Beleza. Então, vamos lá.
Então vai ficar 9,8 vezes 20 vezes 2, que é igual a quê? V ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Acionar minha calculadora, certo, senhores? Então, eu vou pegar a calculadora aqui para a gente poder acionar, tá? Magno, dá um zoom aí nessa calculadora, porque tá pequena demais. Seu pedido é uma ordem, lindo gafanhoto. Então, vai ficar 9,8 vezes 20, que é a altura, vezes 2. Tá aqui, senhores, 392. Se eu tivesse posto 10, ia dar 400. Ia ser linda, a raiz ia dar exato, né? Porque 20 vezes 20 dá o quê? 400. Mas a criatura aí não ajudou, né? Então, aqui, ó, isso aqui vai ficar elevado a meio. O que é elevado a meio? 0,5. É a raiz quadrada, tá? Que dá 19,79,8. Tá? 19,8 aproximadamente. Voltando para o nosso exercício. Então aqui, ó, eu posso falar que eu fiz essa conta na calculadora, que V daria mais ou menos, o professor de matemática falar, né, 19,8 metros por segundo. Por que mais ou menos? Porque é uma equação do segundo grau, né? Teria duas respostas, mais ou menos, certo? Mas ele perguntou o módulo, lembra que ele perguntou o módulo? Ó, essa palavra importante. Então, ele só quer saber o valor. Então, você vai colocar 19, aproximadamente 19,8, tá? Agora, eu vou partir da onde? Eu vou partir do ponto para o ponto C, certo? Eu vou partir para o ponto C. Posso pegar do ponto A para o ponto C? Posso. Eu posso fazer o seguinte. Por isso que é um sistema conservativo. Eu posso pegar de A para C, poderia pegar de B para C. Eu vou pegar do ponto A até o ponto C, certo? Quem vai ser meu ponto inicial? O A. E o final? O C. Poderia ser B e C? Poderia também, tá? Então, essa aqui é a letra B, tá, senhores? Letra B. Não confunda. Letra B. Então, vamos lá. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica, o quê? Depois. Quem é energia mecânica antes, né? Seria energia cinética mais energia potencial e depois energia cinética mais energia o quê? Potencial. Só que lá em A, lá no ponto A, a minha energia cinética inicial vale zero. Lembra disso? Ó? Vale zero aqui, ó. Vale zero. Mas quando ele chegar no C, você vai perceber que ele tem altura e tem velocidade. Então, ele tem as duas. Ele tem o quê? Energia cinética e energia potencial. Então, vamos escrever aqui qual é a forma de potencial? Massa vezes a gravidade vezes a altura A, né, que eu estou olhando no ponto A. Depois, a energia cinética seria massa, velocidade no ponto C, que eu quero, né? Elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. Mais massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto C. Olha que delícia. Olha a massa. O que eu posso fazer? Todo mundo tem massa. O que eu posso fazer? Cortar as massas. Bom, vamos lá? Gravidade aqui. Gravidade vai ser 9,8. A altura vai ser 20, que é a altura de A. A velocidade do ponto C ao quadrado dividido por 2, né? Lembrando que eu quero descobrir quanto que vale essa velocidade, por isso que eu não tenho ela. Mais a gravidade, que vale quanto? 9,8. E a altura de C, quanto que vale? Voltando aqui no problema, vale 5. Vale 5. Então, estamos aqui, senhores, já vale 5. Magno, eu posso cortar esse 9,8 com esse 9,8 aqui? Não, não pode. Por quê? Por que eu cortei a massa? Porque todas as parcelas tinham massa. Aí eu posso cortar. Mas aqui, ó, não tem 9,8. Então, eu não posso cortar, tá certo? Então, eu vou ter que multiplicar aqui, certo? Então, a gente pode fazer essa continha aqui, bonitinha, certo? Que daria 9,8 vezes 20. 0 dá 0 com todo mundo. Não é isso? Aí vai dar o quê?
dá 16, certo? Vai 1, dá 18, com mais 1 dá o quê? 19, dá 0, 6, 9, 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, esse cálculo aqui deu o quê? 196. Vamos aqui apagar isso aqui. Beleza. V ao quadrado dividido por 2. Mais... Então, vamos aqui. 9,8 vezes 5, né? Dá 40, vão 4, dá 45 com mais 4, 49, certo? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então aqui dá 49, certo? Confere as contas aí, não deixa eu errar não, senhores. Se eu errar, você coloca aí nos comentários. Então aqui vai ficar 196 menos 49, que é igual a V ao quadrado dividido por quanto? Por 2. Então, fazendo essa conta de cá, vai dar 147, que é igual a V ao quadrado dividido por quanto? Por 2. Certo? O que a gente faz? Faz o seguinte, esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 147 vezes 2, V ao quadrado. Eu não sei se está sendo um som aí de carro buzinando, carro acelerando e bagunça aí, porque os vizinhos estão atacados. Já é sextou, filho. Hoje é sexta, eu tô fazendo isso na sexta. O povo já pirou o cabeção já, tá? Então vai ficar 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. 2 vezes 1, 2. Não vai dar uma raiz exata, tá, senhores? Então, nós vamos ter que tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, vai ficar V é mais ou menos, que é uma equação de segundo grau, raiz quadrada de quanto? 294. Então, vamos lá tirar essa raiz, tá? Tem que usar a calculadorinhazinha aí, porque não dá exata. Será que dá exata? Não sei, mano, não sei. Vamos ver? 147 vezes 2 deu 294. Vamos aqui tirar a raiz quadrada, tá? Então, tirar a raiz quadrada é elevar a meio, 0,5. Então, tá aqui, deu 17,15 aproximadamente, tá ok? 17,15. Então, aqui a velocidade, o meu V é mais ou menos 17,15, o quê? Metros por segundo. Lembrando que aqui é o módulo, portanto, você não vai colocar mais ou menos a resposta, você vai colocar só o valor que é 17,15 metros por segundo. Então, questão 2 resolvida, mas eu quero deixar um desafio para você. Eu fiz de A para C, não foi? Que tal você fazer de B para C? Se você fizer de B para C, ó, de B para C. O que eu tenho? Eu tenho que energia mecânica antes é igual a energia mecânica, o quê? Depois, energia cinética mais energia potencial, a energia mecânica é a soma, é igual a energia cinética mais energia potencial. Se você pegar no ponto B, a altura do B é 0, então só tem energia cinética. Então aqui, ó, vamos lá. No B só tem energia cinética, então aqui, ó, a gente corta energia potencial. Mas no C vai ter cinética mais potencial. Então vamos ver aqui no C, energia cinética aqui do C vai ser o quê, ó? Massa V ao quadrado sobre 2 é igual energia cinética que eu quero depois, né? Que vai ser massa V, o V de C ao quadrado, né? Sobre 2, mais massa vezes a gravidade vezes quem? A altura do ponto C, tá, senhores?
todo mundo tem massa. Então, o que eu posso fazer? Cortar, ó, certo? Vou te dar a dica, ó. V quadrado sobre 2, aqui, ó, a gente vê isso aqui, ó, no ponto B. V quadrado sobre 2 é quanto? 9,8 vezes 20. Então, já está aqui, ó. Então, esse cálculo aqui é 9,8 vezes 20. A velocidade de C eu não sei, deixa indicado, dividido por quanto? Por 2, certo? Mais 9,8 e a altura aqui é quanto? 5. Faça esse... vamos ver se deu aqui. Vamos olhar. Opa, ó Magno. Ó, ficou igual, ó, ficou igualzinho. Por quê? Porque o sistema é conservativo. Então, mais uma vez provado que você poderia fazer de um jeito ou de outro, tá? O jeito que você quiser fazer a continha, de A para C ou de B para C, certo? Só para ser um pouco repetitivo aqui, ó, esse valor aqui, ó, daqui, ó, que é do ponto A, né? Eu peguei do cálculo aqui, ó, anterior aqui que a gente fez, ó, que é do ponto A, V quadrado sobre 2 do ponto A, V quadrado sobre 2 do ponto A, tá aqui os valores. Questão feita, próxima questão, senhor. Questão 3, um carrinho de montanha-russa de massa quanto? 100 kg. Anota isso aí, ó. Qual é a massa? A massa dele é de quanto? 100 kg. Foi solto a partir de uma mola de constante. Quanto que é a constante da mola? A constante da mola é 2.000. Vou anotar, ó, constante da mola 2.000 newtons por metro. Ó, que legal, olha a vírgula, ó. Certo? Depois de ser comprimida, quanto? Uma deformação da mola de 2 metros. 2 metros. Ponto final. O ponto mais alto da montanha-russa possui uma altura de 10 metros. Então, aqui, ó, isso que eu preciso entender aqui. Isso aqui é a altura máxima da montanha-russa. É quanto? 10 metros. Aí ele fala o seguinte. Então, vamos montar aqui a situação que nós temos aqui. Nós temos o momento da mola. Então, aqui empurrou o carrinho aqui na mola, a mola vai ser solta, vai ganhar energia cinética, e aí aqui ela vai começar a ganhar altura, então vai começar a transformar a energia cinética em energia potencial. Chega aqui no ponto mais alto, eu só tenho energia potencial. Toda energia elástica foi transformada em energia potencial, se não tiver atrito, se o sistema for conservativo, tá? Despreze o efeito do ar, então resistência do ar, né? Adote G igual a 9,8 e admita que não há atrito entre o carrinho e os trilhos. Então é um sistema o quê? Conservativo. Se é um sistema conservativo, energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois. Então, vamos escrever aqui. Quem vai ser energia mecânica antes? Vai ser energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica, porque agora tem mola, né? Que vai ser igual a energia cinética, né? Depois, né? Mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Então, esse é o sistema, certo? Então, vamos aqui comigo. No começo aqui, quando o bloquinho, aí, ó, quando esse bloquinho aqui estava aqui, que encolheu a mola, né, faz de conta que é o carrinho, só tinha um tipo de energia. Qual é o tipo de energia que tinha? Só energia potencial elástica. Então, a cinética valia 0, a potencial gravitacional valia 0. Por quê? Porque eu estou considerando o solo, o nível do chão aqui, como uma altura 0, certo? Então, estou considerando aqui como 0. Então, só existia energia potencial elástica. Belezinha? Então, o antes era isso. Vamos continuar a ler o texto. Qual é a altura máxima que o carrinho consegue atingir? Tá? Então, eu até vou trocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui que essa altura, tá? É o ponto mais alto, que é 10 metros. Não vou chamar ela de máxima, não.
10 metros, porque agora a gente vai calcular a altura máxima. Consegue atingir. Então, se ele vai atingir a altura máxima, o que vai acontecer? A energia cinética vai valer quanto? 0. A energia elástica não tem mais mola, né? Vai valer 0, então vai sobrar só quem? A energia potencial, certo? Então, isso é o antes e o depois. O antes eu tinha mola e não tinha altura e não tinha velocidade. Depois eu tenho potencial, então se ela chega na altura máxima, a velocidade dela é 0, certo? Não tenho mola. Vamos escrever aqui. Qual é a energia potencial elástica? Energia potencial elástica é Kx ao quadrado dividido por quanto? Dividido por 2, Magno. Então tá aqui. Que vai ser igual a quem? A energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes o quê? A altura, que no caso aqui eu estou calculando a altura máxima, certo? Quanto que é a constante? Lembra lá, a constante é 2000, nós anotamos isso. Quanto que é a deformação da mola? Olha lá, ó, 2 metros. Ah, então tá aqui, ó, por isso que é bom anotar, né? 2 metros. Ao quadrado, eu posso falar que é 2 vezes 2, tá? Porque é ao quadrado. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por 2. Porque eu já sei que aqui, ó, o que eu posso fazer? 2 com 2 eu posso cortar, certo? Cortei já, ó, já foi embora. Quanto que é a massa desse carrinho? 100 quilogramas. Então, aqui de novo, ó, no texto ele fala o seguinte: um carrinho de montanha-russa de massa 100 quilogramas. Tá no texto. Então, aqui o carrinho vale quanto? 100 quilogramas. Quanto que é a gravidade que ele pediu para mim adotar? 9,8. Ele não podia pedir 10, né? Mas tá bom. Então, aqui é a altura máxima. Vamos fazer essas continhas, né? Beleza? O que eu posso fazer? Pegar esses dois termos aqui que está multiplicando e passar para cá o quê? Dividindo. Está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, eu poderia fazer assim, ó. 2.000 vezes 2, essa conta eu já dou conta de fazer, que dá quanto? 4.000. Isso aqui vai ser dividido por quanto? Vai ser dividido por 100 vezes 9,8, que vai dar minha altura máxima. Certo, senhores? 0 com 0, eu posso fazer o quê? Cortar. Esse 0 com esse eu posso cortar. Então, ficou 40 dividido por 9,8. Então, vamos pegar uma calculadora aí, né, senhores? Então, vamos lá, senhores. Qual é o valor? 40 dividido por 9,8. Isso deu um valor de quanto? 4,08. Aproximadamente 4,1, tá? Pessoal, estou arredondando, tá? 4,1. Então, a altura máxima que ele consegue chegar é de 4,1. De 4,1 o quê? Metros. Agora que vem o abacaxi. Por que o abacaxi? Porque o que vai acontecer? Ele consegue chegar nesse pico da montanha-russa? Não, porque ele vale quanto? 10 metros. Então, ele vai conseguir chegar somente até aqui, ó, menos da metade, né? Ele vai conseguir uma altura de 4,1. Tá, senhores? A altura que ele consegue chegar aqui é de 4,1. 4,1 metros. Conclusão. O que eu sei que vai acontecer aqui? Você vai comprimir o carrinho na mola, ela vai encolher, certo? Aí ela vai armazenar uma energia. Qual energia? Energia elástica. Só ela que tem agora. Você soltou. Quando você fala você soltou, a velocidade é 0. Então não tinha energia cinética no início. Só elástica. Essa elástica transformou em energia cinética. E essa energia cinética começou uma transformação em energia potencial gravitacional. E esse carrinho chegou até uma altura de quanto? 4,2. O que vai acontecer com ele? Ele vai descer de novo, vai bater na mola, comprimir a mola de novo, que vai disparar o carrinho, que vai voltar. Se o sistema fosse perfeitamente conservativo, né, não tivesse força de atrito, nem nada disso, fosse um sistema perfeito, ele ia ficar vai e volta para o resto da vida. Mas a gente já sabe que isso não tem jeito, né? Porque há uma degradação aí, como a gente discutiu na questão 1. Tudo bem? Qual é a altura máxima que o carrinho consegue atingir? 4,1. Essa altura é suficiente para o carrinho continuar
continue o caminho da montanha-russa? Não. Ponto. Respondemos. Questão resolvida. Próxima questão. Questão 4, senhores. O pão de queijo voltou de novo. Todo mineiro gosta de pão de queijo. Um pão de queijo de massa, o quê? 1 kg. Vamos anotar. Isso é importante. Qual é a massa? 1 kg. Será atirado de um arco de constante elástica 100. Então, quanto que é a constante elástica? A constante elástica é de quanto? 100 newtons por metro, ok? Então, eu tenho uma força elástica. Aí ele fala o seguinte para você: o pão de queijo é puxado uma distância de quanto? 0,5. Essa vai ser a deformação, vai ser meu x, 0,5 metros. Aqui os meninos do meu arte aqui falam meio metro, é a mesma coisa, certo? Desprezando a resistência do ar e usando conservação de energia mecânica. Então, o que significa? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica o quê? Depois. O que é energia mecânica antes? É energia cinética mais energia potencial, que é igual a energia cinética mais energia potencial, o quê? Depois, certo? Belezinha? No começo do problema, eu só puxei, né, o pão de queijo. Então, ele só tem energia potencial elástica. Só tem elástica. Olha que legal. Só tem elástica. E elástica é o quê? Kx ao quadrado dividido por quanto? Dividido por 2. Dividido por 2. Que é igual a quem? Certo? Aí ele fala, né? Desprezando a resistência do ar, usando conservação de energia, né? Calcule a velocidade que o pão de queijo deixa o arco. É no momento. Se é a velocidade que ele deixa o arco, ele não ganhou altura, ele não subiu nem desceu, então não tem energia potencial, nem elástica e nem gravitacional. Então só vai ter energia cinética, que é massa V ao quadrado sobre quanto? Sobre 2. Ó, que legal. Nossa, Magno, tem um 2 aí com 2 aí? Tem, ué. Tem 2 com 2. E se tem 2 com 2, o que a gente pode fazer com esse 2 aí, meu amigo? Ó, eu posso cortar. Mas por que eu posso cortar, Magno? Tá dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então vai ficar o seguinte, constante. Quanto que é constante? A constante vale 100. A constante vale 100. Tá aqui o 100. Quanto que é a deformação? 0,5 ao quadrado, que eu posso falar 0,5 vezes 0,5, que é igual a quem? A massa. A massa é 1 e a velocidade é ao quadrado. Então, eu posso falar o quê? 100 vezes 5 vezes 5, 25. Duas casas depois da vírgula, dá 0,25. 1 vezes v ao quadrado é v ao quadrado. 100 vezes 0,25 vai dar quanto? 25. Então, v ao quadrado é igual a quanto? 25. V é igual a mais ou menos raiz quadrada de quanto? De 25. A velocidade que o pão de queijo vai sair do meu bodoque aí vai ser de quanto? Mais ou menos 5 metros por segundo. Se ele perguntar o módulo, lembrando, o módulo, 5 metros por segundo. Esse mais ou menos, que matematicamente é uma equação de segundo grau, então tem que dar mais ou menos. Questão resolvida, senhores. Próxima questão, questão 5. Aí, garotos, questão 5. Na questão 5, senhores, na questão 5, nós temos um probleminha. Qual é o probleminha? No PET 4, se eu não me engano, ele pediu para calcular a velocidade de escape de uma nave. E ele colocou a fórmula errada. No PET 7 ele colocou certo. Só um minuto que eu vou abrir os dois PETs e te mostrar. Tá aqui, senhores, é o PET volume 5, tá? Tá na página 79. Aí fala o seguinte, ó. A velocidade de lançamento de um corpo para ser colocado em órbita é chamada de velocidade de escape. A partir da superfície da Terra é 7,9. Aqui que estava o erro.
Eu não sei se ele consertou, Pet. Esse aqui não é a velocidade de escape. É a velocidade rasante. Lá no PET 5, eu coloquei esse exercício, que é o exercício 2 do PET 5, se eu não me engano. Que é o marque a opção que descreve a velocidade horizontal de um satélite, que aqui ele quer dizer rasante, tá? Então existe uma diferença de velocidade rasante e velocidade de escape, certo? Então marca aqui, que ele marcou aqui, ó, lembra aqui, ó, vou até aumentar aqui para você, ó, para você ver, ó, que ele falou que a velocidade, cadê o negocinho aqui? Que a velocidade de escape é a partir de 7,9. Vamos ver isso aí, certo? Já na sua apostila do PET 7, ele escreveu a fórmula correta. V tem que ser maior ou igual a 2 raiz de G R. Tá beleza. Tá ok isso daí, tá certo, senhores? Então, que no PET 5 eu demonstrei essa fórmula, que é a mesma dessa daqui, certo? Então, a velocidade aqui, ó, a velocidade tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 2GR. Bom, ele não pediu para calcular da Terra, hein? Ó, o caboclo que fugiu pela tangente, hein? Mas vamos lá. Ele pede para você obter os valores aqui, né, de cada um. Então, ele solicita que você calcule de cada planeta aqui. Então, vamos lá calcular, né? Letra A de amor. Então, vamos fazer aqui, A de amor. Quem que é o A de amor? Vai ser, velocidade tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade aqui de Júpiter, né? Que a letra A é 26, vezes o raio, que é quanto? 7,15 vezes 10 elevado que a sétima. Então, vou esticar essa aqui para ficar bonitinha a raiz quadrada. Gente, não tem jeito, tá? Tem que ir no bração aí fazer essas contas, certo? Posso usar a calculadora, Magno? Ó, o meu conselho é que você faça primeiro e depois use calculadora, tá bom? Então, para quê? Para você não ficar viciado. Mas como eu estou fazendo vídeo para não ter que ficar editando, irei usar calculadora, tá? Aqui para ficar rapidinho para você. Então, vai ficar o seguinte: 2 vezes 26 vezes 7,15 deu raiz quadrada. Então, vai dar uma raiz quadrada de 371,8 vezes 10 elevado à sétima. Que eu posso trabalhar com isso, hein? Posso trabalhar melhor. Ó, eu posso falar que isso aqui é V mais ou menos raiz quadrada de 3.718 vezes 10 elevado à sexta. O que eu fiz? 10 elevado à sétima, ó, 10 elevado à sétima, você concorda que é 10 elevado à sexta vezes 10 elevado a 1? Conserva a base e soma os expoentes. Então, esse 10 elevado a 1 vezes esse número aqui, que tem uma casa depois da vírgula, anula uma casa depois da vírgula. Certo, senhores? Anula uma casa depois da vírgula. Então, tá aqui. Então, aqui, ó, posso fazer o seguinte, jogadinha matemática, hein? Jogadinha matemática, por isso tem que saber matemática. Posso falar que é raiz quadrada de 3.718 vezes 10 elevado ao cubo, vou aqui, ó, a parênteses, elevado ao quadrado. Por que isso? Porque 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Como está o quadrado, eu posso tirar da raiz. Não é cortar não, tá, pessoal? Vou extrair da raiz. Então, vai ficar mais ou menos 10 ao cubo. Raiz quadrada de quanto? De 3.718. Então, aqui não tem jeito. Vamos na calculadora mesmo. 3.718. Vou elevar isso ao
a meio, que é a raiz quadrada, né? Dá 60,9. V tem que ser maior ou igual a 60,9, o quê? Metros por segundo. Como que eu sei que é metros por segundo? Porque aqui está em metro, aqui está em segundo, tá? Aqui está em metro, está em segundo. Conselho que eu te dou: pausa o vídeo agora e tenta fazer os demais. Tenta resolver os demais. Você já pegou o jeitão. Pega aí, né? 2 vezes a gravidade, vezes o raio e tenta fazer os cálculos. Letra B. B de bola. Então vai ficar conta aqui. A fórmula você já tem lá, né? Então vai ficar V maior igual, tá? A raiz quadrada de quem? Ó, vamos lá, da Lua. B é Lua. Quanto que é? 2 da fórmula, tá? Gravidade vezes o raio. 2, a gravidade da Lua vale quanto? 1,6 vezes o raio que vale quanto? 1,74, certo? Vezes a 1,74 vezes 10 elevado à sexta. Ó, senhores, o que eu posso fazer aqui? Vamos fazer conta. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 2 vezes 1,6 vezes 1,74. Então, isso aqui deu um valor de 5,568. 10 elevado a 6, que eu posso falar que é 10 ao cubo elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então, ele vai sair, tá? Então, eu posso falar que V tem que ser maior ou igual. Esse 10 ao cubo sai da raiz, vezes a raiz de quanto? De 5,56. Então, vamos lá. 5,568 aproximadamente 2,36. 2,36. Ô, pessoal, eu esqueci aqui um negócio aqui, ó. Deixa eu corrigir a tempo, ó. Faltou um 10 ao cubo aqui, ó. Eu percebi isso agora, faltou esse 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Então, a velocidade de escape aqui, ó, tem que ser V maior ou igual a 9, põe aqui mais 2 zeros, metros por segundo, hein? Pelo amor de Deus, não vai esquecer de multiplicar por 1000. Perde duas casas, então vai dar 2, 3, 6, mais um zero, metro por segundo. Porque tem aquele 1000 lá. Não pode esquecer disso. Certo, senhores? Pois bem, agora vamos para a letra C. A letra C é Marte. E Marte tem o quê? Vamos lá. Aqui em verde, aqui, ó. Marte, V, tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade de Marte? 3,8. Quanto que é o raio? O raio é de 3,39 vezes 10 elevado à sexta. Então, vezes 3,39 vezes 10 elevado à sexta. Ó, 10 elevado à sexta eu já vou escrever aqui, ó. 10 ao cubo elevado ao quadrado. Já pus direto, hein? Eu tô ficando esperto já, hein? V tem que ser maior ou igual. Aquele 10 ao cubo que está ao quadrado já sai, fica 10 ao cubo, né? Vezes a raiz quadrada de quanto? Aí eu vou pegar minha calculadora e vou fazer essa continha na calculadora para você. Vamos lá. Vai ficar 2 vezes 3,8 vezes 3,39. Deu um resultado de quanto? 25,78.
764. 25,764. Tenho que tirar a raiz quadrada dessa brincadeirinha aí, tá? Então vai ficar 25,764 elevado a meio, que é a raiz quadrada. Deu 5,07. Então, aproximadamente 5,1. Tá ok? Estou arredondando, tá, pessoal? 5,1. Então, vai ficar V maior ou igual a 10 elevado ao cubo vezes 5,1. Perde uma casa, né? Depois da vírgula. Então, vai ficar 5, 1 com mais 2 zeros, que eu perdi uma casa. Metros por segundo. Ó, que beleza, mano. Tamo aí. Agora, nós vamos fazer a letra D. Agora a gente vai fazer a letra D. Vou apagar aqui, senhores, só um minutinho para me ter um espaço aqui para você ver aqui direitinho, tá? Então vamos apagar aqui. Pessoal, eu apaguei, né? Então aqui para você não se perder, esse aqui é a letra D, tá? Eu apaguei a letra A aí. Qualquer coisa é só voltar. E do Sol lascou, hein, rapaz? Então vamos lá, porque aí tem que ter uma velocidade maior. V é maior ou igual a raiz quadrada de quanto? 2 vezes a gravidade, que é de quanto? 274, que é a gravidade, vezes o raio. O raio é quanto? 6,96 vezes 10 elevado à oitava. 10 elevado à oitava, eu posso falar que é 10 à quarta elevado ao quadrado. Deixa eu puxar mais essa raiz quadrada aqui, ó. Não posso deixar ela aqui no cantinho, não. Vamos puxar ela aqui, ó. Aí, senhores. Então, vai ficar V, né, velocidade de escape do Sol. Esse 10 à quarta sai da raiz, vezes a raiz quadrada. Agora, eu tenho que fazer essa conta. 2 vezes 274 vezes 6,96. Rapaz, deu 3.814,08. Agora eu tenho que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada desse valor. Limpando aqui minha calculadora, 3.814,08 raiz quadrada elevar a meio. 61,76 aproximadamente. Então, 61,76. V é maior ou igual a quanto? 61,76 vezes 10 elevado à quarta. Perde 2 casas por causa da vírgula, certo? Nós vamos ter um valor que V é maior ou igual a quanto? 6,176 mais 2 zeros. Metros por segundo. Se você comparar com um outro planeta aqui, ó, que você tinha, que era da Lua no caso, você precisava de 2.600, você vai precisar de 617.000, hein? Maior que isso aqui, ó. Então, o Sol, bem bacana aí. Senhores, exercício feito. Ó, desculpa, porque eu fiquei mexendo com o microfone, às vezes ficou alto, ficou baixo aí o som. Mas vamos lá. Próximo exercício. Exercício 6. Exercício 6. Um pão de queijo de massa desconhecida é abandonado em queda livre. Se ele é abandonado em queda livre, meu amigo, você já sabe que abandonado, a velocidade inicial dele vale quanto? 0 metros por segundo. Então, a energia cinética inicial vale 0 joules. Pronto, e acabou. Certo? Despreze qualquer possível ação das forças dissipativas. Utilize conservação da energia. Ele é abandonado, né? Então, tá aqui. Qual é a altura inicial dele? A altura inicial dele é de quanto? 200 metros. Ele pergunta para você qual é a velocidade V adquirida pelo pão de queijo. Aqui nós temos um problema. Eu vou considerar
E aí eu tenho que considerar, hein, senhores? Eu vou considerar o que aconteceu. Que o meu pão de queijo saiu de uma altura, tá? De 200 metros. E ele vai chegar aonde? No solo. Ele não fala nada que atingir o solo. Então, eu estou pressupondo que ele vai atingir o solo. E ele quer saber qual é a velocidade, certo, que ele adquire. Então, deve ser a velocidade que bate no solo. Estaria implícito isso. Desprezando qualquer ação da força dissipativa, utilize conservação de energia e consulte os dados do exercício 5 que eu já copiei para você. Tá certo? Então, beleza. O que eu tenho? Energia mecânica antes é igual a energia mecânica, o quê? Depois. Nota que ele não te deu a massa. Por quê? Eu tenho energia cinética mais energia potencial, e isso é energia mecânica, que tem que ser igual à soma depois da energia cinética mais energia potencial. Só que antes ele foi abandonado. Então, qual que é a velocidade inicial dele? 0. Ele tem altura? Tem, então tem energia potencial. Mas depois ele chega no solo, aí a altura vai a 0, então a energia potencial vai a 0. Então aqui ficou como? Energia potencial ficou massa vezes quem? A gravidade vezes a altura, que é igual a massa, V ao quadrado, dividido por quanto? Dividido isso por 2. Já vou trabalhar aqui, tá, senhores? Massa com massa, o que eu posso fazer? Cortar. Esse 2 está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar aqui, ó. Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar V ao quadrado é igual ao quê? 2 vezes a gravidade vezes quem? A altura. Eu posso falar, então, aqui, ó, que V é igual a quanto? Raiz quadrada de 2GH, certo? Então, para todos eles, a gente vai usar isso, belezinha? Então, vamos lá. Qual é o primeiro exercício? O primeiro exercício é Júpiter. Então, vamos lá. Júpiter, letra A de amor. Então, estou destacando aqui para você, A de amor. V vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 2GH, certo? V vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 26 vezes a altura. A altura é quanto? 200, tá? Eu posso fazer isso para todo mundo. Por quê? Você está vendo esse 2 e 200? Eles vão ser fixos. Isso vai dar quanto? Uma raiz quadrada de 400. Vezes quem? A gravidade. Que vai ser igual a quanto? 26. Raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu posso falar que é 20 vezes a raiz de quanto? 26. Eu estou sem calculadora agora, hein? Quanto que é a raiz de 26? A raiz de 25 é 5. Eu posso falar que é 5,1? Posso. Estou dando um chutão aproximado. Eu posso falar que V vai ser o quê? Perde um zero, né? Então, vai ficar 2... vai ficar 10, vai ficar 102 metros por segundo. Percebeu isso? Tá aí? Tamo junto? Certo? Vamos fazer aqui a letra B da Lua. Na letra B da Lua, vai ficar a mesma coisa, B da Lua. V é igual a raiz quadrada de 2GH, só que o GH sempre vai dar o quê? 400. Que a altura é 200 vezes 2, 400. Quanto que é a gravidade da Lua? 1,6. Aqui eu vou fazer uma matemáticazinha, hein? Ó, raiz quadrada, vou deixar até ficar mais claro ali se você se perdeu. Raiz quadrada, ó, deixei claro agora para você, ó, separei. Raiz de 400 vezes raiz de 1,6. Raiz de 400, meu amigo, é quanto? É 20. Agora eu tenho que tirar a raiz quadrada de 1,6. Então, vem cá, ó, fazendo a calculadora para você. 1,6 elevado a 0,5. 1,26. 1,26 vezes 20. Já vou multiplicar já. 25,3 aproximadamente. Então, aqui, ó, senhores, 25,3. Vou até apagar, hein?
Fazendo essa conta aí, vai dar 25,3 metros por segundo. Certo, senhores? Vou dar um apagão aqui no meio, ó. Você já copiou, né? Não, vamos fazer a letra C aqui, que eu quero aproveitar aqui para a gente poder ver a letra C. Vou fazer de vermelho aqui, letra C. Então vai ficar V é igual a raiz quadrada de 2GH. V é igual a raiz quadrada de quanto? De 400, vezes a gravidade. Então, a C aqui, a gravidade é 3,8. V é igual a 20, que eu já tirei a raiz de 400, né? Agora eu tenho que tirar de quanto? 3,8. Então, vou fazer aqui, ó. 3,8 raiz quadrada. Deu 1,94. Certo, senhores? Já vamos multiplicar por 20, que já dá a resposta direto. Deu 38,99. Então, estou arredondando, hein? 38,99. Então, aqui, ó, vai dar 38,99. O quê? Metros por segundo. Certo, senhores? E aí você vai percebendo que quanto maior a gravidade, maior vai ser a velocidade, né? Porque vai depender só da gravidade e da altura, né? A velocidade. Letra D, vou dar um apagão aqui, ó, para poder fazer a letra D, tá? Letra D, tô apagando. Você viu o que eu fiz, né? Eu comecei o primeiro bem detalhado e agora eu tô dando uma acelerada. Para quê? Para você pegar uma linha de raciocínio. Vamos fazer lá no Sol. No Sol, no Sol ia pegar fogo, né? Mas vamos lá. Letra D vai ser o quê? V é a raiz quadrada de 2GH. Tá? Tô considerando que tá caindo a 200 metros de cada planeta, né? Então vai ficar V é igual a quanto? Raiz quadrada de 400 vezes a gravidade, que é quanto? 274. V vai ser igual a quanto? Vamos lá, então, tirar. 274, certo? Raiz quadrada. Aqui eu estou usando a calculadora científica, então eu estou elevando a meio, que é a mesma coisa, tá? Vezes 20. Deu 331,1. 331,1. Então, aproximadamente 331,1 metros por segundo. Senhores, você já foi grato? Já deu aquele joinha, aquele like? Já compartilhou no grupo de WhatsApp da sua turma? Ainda não? Faz isso pro tio. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar no canal, tá? Te aguardo no PET 8. Fui, fica com Deus.